Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju vai trazer para vocês a aula referente à mesma aula online que nós realizamos nessa terça-feira, tá bom? Então preste atenção aí em todo o conteúdo que a gente trabalhou. Nós iniciamos a nossa aula realizando a correção da ficha 63 e 64 de matemática e em seguida nós fizemos uma pausa e vocês tentaram fazer sozinhos aí a 65 e 66 seguida da correção. Então vamos iniciar aí primeiro pela correção das fichas de atividades das páginas 63 e 64. Vamos lá? Olha só, gente, nessa primeira questão da ficha de atividades, ele pede para que a gente indique a fração correspondente a cada item. Lembre-se, a fração tem duas partes, divididas por um traço no meio. Em cima, que é o numerador, é a parte pintada. Embaixo é a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, aqui na letra A, eu tenho uma parte pintada e 4 no total. Então, eu tenho 1/4. Na letra C, eu tenho uma parte pintada e duas partes divididas. Então, eu tenho 1/2. Na letra E, eu tenho 6 partes divididas e 5 pintadas. Então, serão 5/6. Na letra B, eu tenho o meu inteiro dividido em 8 partes e 5 delas estão pintadas. Então, eu tenho 5/8. Na letra D, eu tenho o meu inteiro dividido em 8 partes. 4 delas estão pintadas, então eu tenho 4/8. E na letra F, aqui embaixo, eu tenho 9 partes divididas, 2 estão pintadas, então eu tenho 2/9. Já na segunda questão, vocês vão fazer o contrário, vocês vão pintar a quantidade de partes que tiver indicada em cada fração. Então, a tia disse que o número de cima é sempre a quantidade de partes que serão pintadas. Então, se tem 3/4, 3 é o numerador, eu vou pintar 3 partes. 2/6, aqui na letra B, eu vou pintar 2 partezinhas dessa. 1/3, eu vou pintar apenas uma partezinha dessa. E 5/7, eu vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Na próxima página, tem a terceira questão, em que vocês vão dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa, e a figura está correspondente. Se tiver, põe V, se não, põe F e justificar o motivo. Então, olha só, gente. Essa letra A aí, eu tenho a fração 1/2. Essa figura aqui, ela está representada 1/2? Tá, gente. Ela não está dividida em partes iguais e apenas uma parte já pintada? Então, é verdadeiro. A figura está dividida em 2 partes e uma delas está pintada. Vocês vão justificar aqui. Na letra B, eu tenho uma figura dividida em 1, 2, 3, 4. Em 4 partes, gente. Apenas uma delas está pintada. Então, essa fração, ela está correta? Gente, para que ela tivesse correta, esse denominador aqui teria que ser 4, porque é a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, ela está falsa. Por quê? Pois a figura está dividida em 4 partes e não em 3 partes. Então, a fração correta seria 1/4 aqui nesse caso. Letra C. 1/2. Essa partezinha aqui, ele representa a metade dessa figura inteira, gente? Não, não é? Então, para ser metade, ele poderia ter separado assim, ó, uma parte e outra parte, né? Mas não tá. Então, por isso que aí vai ser falso, tá bom? Vai ser falso. Por quê? Porque a figura não está dividida em 2 partes iguais. E por último, a letra E, ele diz que aí representa 1/4 a parte pintada. Não é, porque não é falso. Porque a figura, ela não está dividida em 4 partes iguais. Então, eu tenho partes diferentes uma das outras. Então, eu não posso dizer que uma parte dessa aqui é 1/4. Agora, gente, nós temos aí essa próxima fichinha de atividades que, para quem não participou do momento ao vivo, vai tentar fazer sozinho essas questões, tá? São 3 questões. E, em seguida, vocês dão play para conferir a correção, tá bom? E aí, turminha, tentaram fazer sozinhas a próxima fichinha? Então, vamos lá corrigir junto com a tia Ju? Vamos lá. A primeira questão, ele diz assim: na aula de culinária, a turma de Ana fez pizzas. Ana fez uma pizza quadrada e dividiu em 4 pedaços.
tá? Veja como ficou. Ana dividiu a pizza em partes iguais, gente? Não, não é? Então, para ser dividida em partes iguais, elas precisam estar mais ou menos do mesmo tamanho, e não estão. Então, a resposta aí da primeira letra A é não. Que fração representa cada um dos pedaços? Olha, se eu tenho um inteiro dividido em 4 partes, cada parte representa uma do total de 4 partes. Então, cada fração, aliás, cada pedaço representa um quarto. Lembrando que para ser fração, realmente ela precisa ter partes iguais, tá certo? Vamos lá. Na próxima, ele diz o seguinte, olha só. Que fração representa a parte pintada de amarelo? Então, a parte pintada de amarelo não são 2 partes de 4 que existem no total? Então, a fração são 2 quartos, tá certo? Segunda questão. Ricardo tem 16 bolinhas de gude. Deu 1/4 das bolinhas a um de seus amigos. Letra A. Representa as bolinhas que Ricardo tinha. A gente vai desenhar assim, ó, as 16 bolinhas de gude. Letra A, a gente vai só desenhar. Aí na letra B ele pergunta, quantas bolinhas ele deu ao seu amigo? Ele não disse que deu 1/4? Então veja bem, gente, eu pego o meu inteiro, o meu todo, que é tudo que ele tinha de bolinhas, e divido em 4 partes iguais, ó. 1 parte, 2 partes, 3 partes. Vocês percebem que a quantidade de cada uma das partes está igual? 4, 4, 4 e 4. Então são partes iguais, tá certo? Se ele deu 1/4, ele deu uma parte dessa daqui, que corresponde a 4 bolinhas, não é? Então aí a gente responde 4 bolinhas. Na letra C ele pergunta com quantas bolinhas ele ficou. Ora, se ele deu essas 4 aqui, por exemplo, ele ficou com quantas? Com 12, não é? Então ele ficou com 12 bolinhas. Já na terceira questão ele diz o seguinte, as bolinhas a seguir representam 2/5 das bolinhas de Fabiano. Quantas bolinhas Fabiano tem ao todo? Gente, quantas bolinhas representam 2/5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 representa 2/5. Imagine que esse retângulo aqui representa a quantidade inteira de bolinhas que o Ricardo tem. Tia, por que a senhora dividiu em 5 partes? Porque o denominador da minha fração não é 5, não é? Então, 2/5, ó, 1/5, 1/5, 2 partezinhas dessa correspondem a 6 bolinhas. Então, se 2 correspondem a 6, uma corresponde a 3, não é? Então, cada um desse aqui tem 3, ó. E aí, eu usando esse raciocínio, agora eu consigo descobrir quantas bolinhas Ricardo tem ao todo. 3 mais 3, 6, que representa 2/5, não é assim? Mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Então, eu concluo aí que Ricardo tem 15 bolinhas. Ok, gente? E Ricardo não, gente. No caso, é Fabiano, não é Ricardo da segunda questão, tá bom? E aí a gente finaliza a realização dessa ficha de atividades. Vamos agora ver o conteúdo aí da representação de frações. Vamos lá? Com o livro. Então, olha só, gente, agora que nós já fizemos aí essas fichinhas, nós vamos aprender um pouquinho como é que a gente representa frações. Então, esse conteúdo está a partir da página 109 até a página 111 do livro de vocês. Vamos lá acompanhar essa primeira página aqui da explicação? Vamos lá? Olha só, gente, para escrever uma fração, nós usamos 2 números e um traço na horizontal entre esses números. Então, vamos lá. O número que fica em cima, exemplo dessa fração aqui, ó, 1/4, tá? Então, o número que fica em cima é o número chamado numerador. Ele indica quantas partes estão sendo consideradas. Pode ser pintada, marcada. E o número que fica embaixo, o número 4, ele indica, não é, as quantidades de partes que o inteiro foi dividido. Então, ele é chamado de denominador. Então, eu tenho o numerador, o número que fica em cima do traço, e o denominador. O que fica em cima, o numerador, ele vai ser a quantidade de partes que eu estou considerando, e o denominador, a parte de baixo, vai ser a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, observe aqui esses exemplos, olha só. Aqui foi separado 1/6 da pizza, ou seja, uma fatia
de 6 que eu tinha no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1/6 é apenas uma fatia. Ao lado, temos uma maçã dividida em 4 partes. Cada parte representa 1/4. Então, eu tenho um inteiro, que foi dividido em 4 partes. Então, cada parte é 1 de 4 que eu tenho no total. Pintamos 7/8 do retângulo abaixo, ou seja, ele foi dividido em 8 partes e dessas 8 foram pintadas 7. Pintamos 2/5 do pentágono ao lado. Então, pentágono dividido em 5 partes. 2/5 são 2 partes de 5 que eu tenho no total. O hexágono ao lado foi dividido em 6 partes iguais. Pintamos 3/6 do hexágono. Ou seja, o hexágono dividido em 6 e ele pintou 3. Então, eu digo que eu pintei 3/6. Então, turminha, agora eu convido vocês a pausarem essa videoaula e tentarem fazer sozinhos as duas atividades. A da página 110, de apenas uma questão, e a da página 111, de 2 questões. Em seguida, vocês dão play e conferem aí e tiram as dúvidas também, tá certo? Então, vamos lá. E aí, meninos, tentaram fazer sozinhos? Vamos agora acompanhar a correção? Preste bastante atenção para vocês tirarem as dúvidas que surgirem durante a realização dessa atividade, certo? A primeira questão, ele pede para a gente explorar a reta numérica. Como podemos localizar as frações 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 na reta numérica? Então, ele vai considerar o espaço, de 0 a 1 como se fosse o meu inteiro, o meu todo, tudo que eu tenho. E aí, ele ampliou esse 0, 1 em 3 partes iguais, olha só. Então, do 0 a 1, eu tenho a metade. Então, qual dessas frações aí que ele deu na opção da primeira questão vai ser o meio, a metade? O 1 em cima e o 2 embaixo, não é? Então, aqui vai ser a metade, 1/2, tá bom? No próximo pontinho, ele dividiu esse inteiro em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a fração vai ser 1/4. Já nessa terceira reta, ele dividiu em 10 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A fração que representa só uma partezinha vai ser 1/10, tá bom? Se dividirmos o intervalo de 0 a 1 em 3 partes, por exemplo, se ele pegasse aqui, ó, na outra reta, e dividisse em 3 partes, a fração que representasse um ponto seria qual? 1/3. 1/3, 1/3, 1/3, não vai formar 3/3, que é igual ao inteiro, não é assim? E na letra C, como você faria para localizar o número 100 na reta numérica? Então, se ele ampliou do 0 a 1 e dividiu em diferentes partes, aqui ele dividiu em 2, dividiu em 4, dividiu em 10, dividiu em 3, se fosse o 100, ele iria dividir em 100 partes. Então, ele pegaria do 0 a 1 e dividiria em 100 partes. Uma parte representaria 1/100. Mas aí vocês vão ver a percepção de vocês aqui observar, tá bom? Então, aí a resposta pessoal. A próxima atividade, que está na página seguinte, a primeira questão, ele diz que as figuras abaixo estão com algumas partes pintadas. Represente-as na forma de fração. Em alguns casos, pode haver mais de uma resposta possível. Então, vamos lá. A letra A, eu tenho um total de 8. Eu tenho um círculo dividido em 8 partes. 3 estão pintadas. Então, o numerador é 3. Denominador é o total de partes, que são 8, ok? Letra B, eu tenho 10 partes, tá certo? Então, se eu tenho 10 partes, o 10 vai ser o denominador. E a quantidade de partes pintadas vai ser o numerador, que no caso aí são 4. Já na letra C, eu tenho um círculo dividido em 4 partes. Então, vai ser o denominador. Quantas estão pintadas? 3. Então, vai ser o numerador. Certo? Na letra D, eu tenho um círculo dividido em 5 partes. Se das 5 partes todas estão pintadas, então eu tenho 5/5. Tá? Toda vez, preste atenção na regrinha, toda vez que o numerador for igual ao denominador, isso aqui vai ser sempre igual a 1. 1 que, tia? 1 inteiro. Por que 1 inteiro? Gente, essa figura não está toda pintada, então eu digo que a figura está inteiramente pintada.
Já aí, gente, na segunda questão, ele fala um pouquinho sobre os icebergs, né? Ele diz que apenas 1/8 fica para fora da água e o restante fica imerso na água. Então, ele pede para que vocês desenhem um retângulo para representar o iceberg e coloque para fora da água somente a quantidade que fica fora, que é 1/8. Então, o que foi que a tia fez? Desenhou um retângulo dividido em 8 partes. 8 partes, porque o denominador não é 8, então o denominador vai representar a parte que foi dividida. Então, 7 partes ficaram imersas na água e apenas 1/8 ficou para fora da água. A tia desenhou as ondinhas para representar a posição da água em relação ao tamanho do iceberg, tá bom, gente? E aí a gente conclui essa atividade, tá certo? Não esqueçam de fazer e mandar uma foto para a tia Ju, tá bom? Um grande beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula.